Vamos falar um pouco sobre força. Força é um conceito da física que está diretamente ligado à ideia de empurrar ou arrastar algo. Empurrar ou então puxar. Quando empurramos um corpo qualquer, seja ele, por exemplo, um carro, sabemos que estamos aplicando ali então uma força. Fisicamente, a grandeza-força está associada à mudança de velocidade ou à deformação de um objeto. É conveniente lembrar que a grandeza física da força é uma grandeza vetorial. Vamos marcar aqui vetorial. Isso significa que ela terá módulo. Módulo seria basicamente o seu valor, ok? Direção. E sentido. Então, quando nós pensamos em módulo, nós vamos pensar basicamente no valor desse nosso vetor. Quando nós pensamos em direção, nós podemos pensar uma direção, por exemplo, para cima, ou uma direção para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Essas seriam as nossas direções. E o sentido aqui refere-se à direção. Se, por exemplo, nós temos um vetor com uma direção aqui da esquerda para a direita, se nós colocarmos um outro vetor aqui com sentidos opostos, podemos perceber que, em questão de direção, todos esses estão aqui basicamente igual. Porém, um tem o sentido inverso ao outro. E nós vamos perceber, talvez em outras conversas, em outras representações, que os vetores, eles, embora sejam setas em si, setas com a pontinha aqui toda pintada, eles têm muitas representações gráficas com significados físicos. Por exemplo, se eu faço uma seta assim e uma um pouco maior, automaticamente eu consigo pensar que, em questão de módulo, estes vetores aqui têm módulos diferentes, porque eles têm valores diferentes, eles são maiores um que o outro. E quando pensamos também em sentido, podemos pensar em sentidos opostos aqui. Então vamos supor que esse fosse mais 1, este poderia ser menos 1, considerando que aqui em uma breve tentativa eles têm o mesmo tamanho e podemos até dizer que este abaixo seria mais 2, porque ele é 2 vezes o tamanho desse, porém, considerando a direção desse, o sentido dele é positivo, por isso eu assinalei com mais 2. Porém, se a seta fosse para cá, eu poderia pensar que ele é menos 2 e assim sucessivamente. Mas importante para pensarmos aqui na questão da força é que a força é um vetor. E quando eu aplico uma força, eu posso representar isso com uma seta. Por exemplo, eu tendo um objeto, eu posso dizer que eu apliquei uma força aqui. Então eu coloco um F com uma setinha em cima, que seria a mesma coisa que dizer que há uma força sendo aplicada na direção dessa seta nesse meu objeto. Consecutivamente, esse objeto pode resultar em uma trajetória nesse sentido. Vamos deixar assim, pronto. Ok. Seguindo então, a força, mais para frente vamos ver que ela pode ser relacionada com a inércia, que é um outro vídeo que a gente vai mostrar, mas ela em si, não pensando neste momento em inércia, pode resultar em alguns cálculos e em alguns exemplos. Por exemplo, eu posso pensar em uma força resultante. Vou assinalar aqui de preto. A nossa força resultante
nosso F R, ele nada mais é do que a soma de várias forças. Então, por exemplo, pensando em pessoas empurrando um carro, se eu tiver uma pessoa apenas, eu teria ali apenas uma força atuando sobre aquele carro, né? Mas se eu tenho mais de uma pessoa, automaticamente, se ambas as pessoas estiverem empurrando este carro no mesmo sentido, nós teremos ali uma soma dessas forças, tendo então uma força resultante, como em um cabo de guerra. O que basicamente acontece, por exemplo, se pegássemos um cabo de guerra e colocássemos de ambos os lados pessoas supostamente clones, pois assim eles poderiam exercer uma mesma força com o mesmo módulo. Vamos colocar então uma quantidade de pessoas de um lado e do outro, por exemplo, 2 pessoas ou 3 pessoas de um lado e 3 pessoas do outro nesse nosso cabo de guerra. Ambos os módulos e as nossas forças resultantes seriam iguais. Por quê? Vamos considerar que em nosso exemplo, vou até mesmo pausar e desenhar aqui para entendermos mais explicitamente isso. Ok, temos aqui um desenho digno de ser exposto no Museu de Belas Artes. Com ele, nós podemos pensar que temos 6 pessoas, 3 de cada lado, e ambos exercem o mesmo módulo. Eles têm a mesma quantidade de força sendo exercida em nosso cabo de guerra. Esses 3 puxam aqui na nossa direção da direita para a esquerda e os outros 3 puxam na direção da esquerda para a direita. Consecutivamente, ao somar essas forças, vamos pensar então em uma força resultante. Força resultante seria igual à soma dessas 3 forças de um lado e 3 forças do outro. Então, imaginemos que temos mais 3F e menos 3F. Por que um é mais e o outro é menos? Porque eles estão aqui em sentidos diferentes. Quando eu considero que eles estão em sentidos, eu posso considerar uma ideia de que a direita para a esquerda para a direita no caso, é positivo e da direita para a esquerda é negativo. Então, como temos 3 puxando para um lado e 3 puxando do outro, nós temos mais 3 e menos 3. Consecutivamente, a força resultante desse nosso exemplo é 0 newtons. Por que 0? Porque nós temos aqui, basicamente, 6 clones, ambos têm o mesmo módulo de força, eles conseguem exercer uma força máxima igual, e ambos estão divididos pela metade, né? Temos metade de um lado e metade do outro, e eles estão exercendo forças iguais. Então, aqui o nosso cabo de guerra ficaria empatado por um longo período de tempo, até que todos os 6 participantes desistissem e tivéssemos que buscar um outro método para ver um ganhador nesse jogo. Então, podemos pensar que o módulo de cada um deles, ao ser somado em uma força resultante, igualou-se a 0. A direção, se formos pensar aqui, nós atribuímos que a direção esquerda-direita é a direção que estamos trabalhando. Consecutivamente, eu posso pensar que a direção direita-esquerda está em um sentido oposto à nossa direção padrão. E ela pode mudar, porque eu poderia fazer uma direção para cima, ou então uma direção para baixo. Qualquer direção pode ser pensada. E o sentido será identificado após eu identificar a minha direção. Então eu vou fazer aqui alguns outros exemplos de forças resultantes que nós podemos pensar em um mesmo objeto. Certo. Neste nosso primeiro exemplo, nós temos aqui a seguinte situação, onde um objeto, certo? Um objeto qualquer, um carro, uma caixa, ele sofre a interação de uma força F1 e uma força F2. E em nosso enunciado também percebemos que a força F1 tem 4 newtons e que a força F2 tem 3 newtons. Ele quer que calculemos então a força resultante. A primeira coisa que faremos é somar então, né? Porque a força resultante sempre é a soma das forças. Porém, temos que atribuir aqui uma direção para que interpretemos os sentidos, considerando que cada uma das setas aponta para um lado. Vamos pegar aqui o valor de 4 newtons e considerar que
que essa será a nossa direção. A nossa direção será, então, da esquerda para a direita, para que o F1 seja positivo. Então, nós teremos mais 4N, 4 newtons. E depois eu somo com a outra força, que é uma força de 3 newtons, porém para o lado ao contrário. Então, teríamos menos 3 newtons. Ao fazer essa soma, nós teremos que a força resultante é de mais 1 newton. Logo, se eu fosse pegar esse mesmo exemplo aqui e desenhar uma terceira seta, ela seria talvez um pouco menor assim, e equivaleria à nossa força resultante, que é igual a 1 newton. Vamos pensar um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos um ponto qualquer, que seria este ponto aqui, e nele são aplicadas as 3 forças. Uma aqui para a nossa direita, outra para a nossa esquerda e um para baixo da tela. O que podemos pensar? Qual seria a força resultante nesse nosso exemplo? Força resultante. Considerando que a força resultante é a soma de todas as forças, vou escrever aqui, soma das forças talvez eu possa fazer um cedilha um pouco melhor. Pronto. Vamos interpretar. Este K está num sentido, ok? E este está em outro sentido, sentidos opostos. Considerando que os sentidos são opostos, eu posso pensar que esta força iria se anular com essa. A resultante seria zero, sobrando apenas essa força que é para baixo. Então, a força resultante é igual a 1 newton. E podemos pensar que a nossa direção, vou marcar aqui direção, é para baixo. E o nosso sentido é positivo. E um terceiro exemplo, não envolvendo imagens, né, não envolvendo figuras, seria o exemplo de uma questão que eu estarei lendo e conforme eu vou lendo, eu vou anotando as informações principais aqui em vermelho. É uma questão da Fundação São Marcos de São Paulo, uma instituição de ensino. Não, perdão. É uma questão da PUC, Pontífice Universidade Católica do Paraná. E ela diz assim: em uma partícula, então nós temos uma partícula, atuam duas forças. Uma força de 50 newtons, vou até mesmo desenhar aqui, embora o exercício não represente com desenhos. 50 newtons, vamos marcar aqui F1 igual a 50 newtons. E uma força, um F2, de 120. Embora aqui em escala eles não tenham uma proporcionalidade como desejada, podemos pensar que aqui F2, por ser maior, consecutivamente ele é maior. Então, 120 newtons. E elas são perpendiculares entre si, ou seja, elas estão na mesma direção, e considerando que os valores informados foram ambos positivos, também pensamos que estão no mesmo sentido. Calcule a força resultante. Força resultante. Força resultante é igual à soma das forças. Então, temos mais 50 newtons mais 120 newtons. E quando somamos 50 com 120, nós temos que a força resultante é igual a 170 newtons. Eu espero que com esses 3 exemplos já seja mais fácil realizar alguns exercícios que serão propostos à frente.